Boa noite, graça e paz, igreja. Amém? Como Vilma disse, nós escolhemos a melhor parte. Nós estamos aqui na casa do Senhor, engrandecendo o nome dEle. Nós não medimos esforços, porque nós poderíamos estar em casa com a desculpa que a rua está lotada, está uma bagunça, mas você desafiou e você está aqui. Você escolheu enfrentar toda essa situação da rua e está aqui nesta noite. E glória a Deus pela sua vida. E Deus está vendo tudo isso. Eu gostaria de trazer a palavra nessa noite. Que tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. Não é verdade? Há tempo para todas as coisas. Há tempo para você crescer. Há tempo para você aprofundar as suas raízes. E a pergunta nessa noite que eu quero fazer para você é: como está a sua raiz? A sua raiz é superficial ou ela é profunda em Deus? E eu gostaria de falar sobre isso. Mas antes, quem conhece a história do bambu chinês? Alguém já ouviu falar? Conhece? Só presta atenção aqui. O bambu chinês, eu ia ler ele aqui, mas ele está aqui. Ele sumiu aqui do tablet. A semente dele, quando é colocada na terra, ele demora 5 anos. E durante esses 5 anos, ele parece um brotinho desse tamanho. A única coisa durante 5 anos que cresce o bambu chinês é um brotinho muito pequeno. Todo mundo olha e fala assim, não vai nascer nada, parece que não vingou. Mas durante esses 5 anos, esse bambu está crescendo uma raiz horizontal e vertical. Ele está ramificando debaixo da terra. Durante 5 anos crescendo raízes. E quando dá 5 anos, ele começa a crescer 25 metros. Não é esse bambu que a gente vê aqui, essa toceira, não sei se é toceira que fala, se é moita de bambu. Não, é aquele bambu que é único, ele é comprido e ele é bonito. É lá na China que tem desses bambus. Então, durante 5 anos ele cresce para baixo. Depois de começa os 5 anos, ele começa a crescer e crescer rapidamente. Na nossa vida, é exatamente assim. Às vezes a gente olha e não está acontecendo nada, mas as lutas estão vindo, as dificuldades estão vindo. E muitas das vezes a gente acha que as tempestades da nossa vida é para nos fazer parar. Mas na verdade Deus está trabalhando áreas da nossa vida. E Deus quer que a gente se aprofunde nele mais ainda. Deus não quer que a gente beba água artificialmente, água que está ali fácil para regar as nossas raízes. Mas Deus quer que a gente tenha um relacionamento com Ele tão profundo que quando vier a tempestade, nada vai te derrubar. Mas conta também uma história de um americano que estava vendo o vizinho dele plantando árvores. E árvores grandes, mudas de árvores grandes. Porém, ele não regava aquelas plantas. Passou meses e meses. E ele começou a observar que as plantas também não cresciam, crescia muito lento. Ele pegou e chegou no seu vizinho e falou assim: eu tenho notado que durante meses você não está regando suas mudas. Você não está notando que elas não estão crescendo? E o vizinho pegou e falou assim para ele: eu não rego as minhas plantas, essas mudas de árvores, porque eu quero que elas cresçam raízes. Se eu regar elas todos os dias, elas vão acostumar com água na superfície. E elas não vão aprofundar as suas raízes. E quando vier a tempestade, elas vão ser derrubadas, porque a raiz está na superfície. Então eu não rego elas, porque elas vão aprofundando e vão aprofundando as suas raízes até encontrar água nos lençóis, encontrar nutrientes mais profundos lá no subsolo. Aí quando ela vai demorar para crescer, mas quando crescer, nenhuma tempestade derruba elas. O que eu quero falar para você nessa noite? Nosso crescimento e maturidade podem demorar um tempo para se mostrarem
visíveis no mundo, mas um dia ele aparece. O que eu quero dizer é que água fácil não produz raiz profunda. Quantos de nós estamos equivocados de achar que nós estamos vindo na igreja no domingo, aí nós lemos a palavra de Deus junto com o pastor, ouvimos da palavra, ou então quantos não estão só nos videozinhos curtos do Instagram, ouvindo palavra, ouvindo essas mensagens, que são até boas, mas é água na superfície. Deus quer aprofundar as nossas raízes. E não tem como de aprofundar as nossas raízes vindo só no domingo, na quarta-feira, no domingo de manhã. As nossas raízes só se aprofundam quando a gente tem uma leitura diária da Bíblia, um encontro com Deus no secreto todos os dias. As nossas raízes, elas são construídas e leva tempo, não é algo que acontece do dia para a noite. Às vezes a gente olha para a vida de uma pessoa e fala, ela é tão forte. Está vindo a luta, está vindo a dificuldade, mas ela não desanima. Mas você sabe o tamanho da raiz que ela construiu? Sabe o que acontece? É que para você crescer, aprofundar as suas raízes, leva tempo. E é muito tempo investido que você gasta. Não gasta não, que você investe. É muito tempo investido para aprofundar as suas raízes. Você abre mão do seu tempo para você entrar dentro do seu quarto, dobrar o seu joelho e conhecer esse Deus que está no secreto. Você não aprofunda as suas raízes vindo só no culto, lendo a Bíblia, ouvindo devocional, não. As nossas raízes só se aprofundam quando a gente entra no secreto com Deus e conhece esse Deus que trabalha as nossas emoções, que trabalha áreas da nossa vida que precisa trabalhar. Que muitas das vezes nós queremos que Deus trabalhe a área que a gente acha que precisa. Mas, na verdade, Deus está trabalhando em você exatamente aquilo que Ele vê que precisa ser trabalhado. E muitas das vezes a gente não concorda com o que Deus está fazendo. As tempestades e as lutas que a gente enfrenta é para testar o tamanho da nossa raiz, a profundidade que está a nossa raiz. É qualquer ventinho que abala você? É qualquer tempestade que faz você desanimar? É qualquer luta que faz você parar? Então você está precisando aprofundar as suas raízes. Em Eclesiastes 3, do 3, parte do 1, diz assim que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de edificar. Ninguém vai ver você construindo as suas raízes, porque as raízes não são vistas. Ninguém vai olhar o quanto você é íntima de Deus, porque é coisa que você faz só no secreto com Ele. Não é para ninguém ver. Eu já fiz isso, de postar devocional, e não tem nada de errado nisso. Que eu estou lendo um devocional, isso até incentiva outras pessoas também. Mas não pense que as pessoas vão te achar mais espiritual porque você bate adorando ao Senhor, você bate foto de você orando. Isso não significa absolutamente nada. É Deus que enxerga você no secreto. É Ele que conhece realmente quem você é no secreto. Uma frase que é muito popular, quem não é visto não é lembrado. Vocês acham que isso está certo? Quem não é visto não é lembrado? É mentira. Como eu preguei aqui hoje de manhã, Deus viu Lia na amargura da alma dela. Deus enxergou a dor de Lia e deu bênção para ela, os filhos dela. Então, quem disse que quem não é visto não é lembrado? O mundo. Porque os olhos de Deus estão o tempo todo sobre cada um de nós. Eu não preciso ser visto pelos outros, que eu tenho a minha vida no secreto com o Senhor. Eu não preciso que as pessoas olhem para mim se eu sou espiritual ou não. Eu preciso que Deus olhe para mim e veja, eu conheço ela. Não aqui no púlpito, porque isso aqui é muito fácil de eu camuflar, de eu pregar, de eu orar e mostrar uma santidade.
Eu conheço aquele homem, aquela mulher, aquele pai de família. Eu conheço ele, conheço ela quando ela está lá no secreto. É lá que Deus realmente nos conhece. E hoje Deus está convidando a mim e a você para aprofundar as nossas raízes. Sabe por quê, irmãos? O fim está próximo. As lutas estão aumentando cada dia mais e mais. E se a gente não aprofundar as nossas raízes, nós vamos cair, nós vamos desanimar, nós vamos tombar. Quando você olha para essa frase, nós olhamos que em Hebreus 12:1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Será que nós não estamos sendo vistos? Nós estamos rodeados de anjos, de testemunhas, vendo todas as nossas ações o tempo todo. E o diabo quer que você pense assim: ninguém te vê. Ninguém sabe que você existe. Deus te conhece porque foi Ele que te criou. Ele sabe que você existe. Lá em Gênesis 37, do 40 ao 23, vai falar sobre José. Quem disse que José era visto? Olha para você ver José. José foi traído pelos irmãos, jogado numa cisterna. Ele foi vendido como escravo, foi parar na casa de Potifar. Foi acusado de uma coisa que ele não fez, parou na prisão. E quando chega lá na prisão, ele interpreta o sonho de um copeiro. E ele fala assim: quando você estiver no palácio, lembre-se de mim. E o copeiro esqueceu dele durante 2 anos. Ele não foi lembrado. Agora você imagina se as raízes de José fosse superficial. Quando ele era escravo lá, foi vendido por escravo, ele já estava desistindo de Deus. Ele já estava tombando. Nós, por muito pouco, a gente desanima. É como eu disse de manhã, porque não aconteceu do jeito que eu queria, porque o irmão não me cumprimentou, porque isso aconteceu, a gente esfria, a gente não volta mais na igreja, e Deus não tem nada a ver com isso. Olha o processo do crescimento da raiz de José. E eu entendo uma coisa: tudo fora do seu tempo é desperdício. Não adianta a gente avançar processos, porque Deus tem o tempo determinado para cada um de nós, para crescer as nossas raízes. Se José fosse lembrado pelo copeiro, José seria mais um ajudante na cozinha do palácio. Ele não seria governador do Egito. Mas pensa para você ver, um homem que estava preso, acusado de estuprar, de molestar a mulher lá do chefe do exército de Faraó. Do nada ele vai ser governador do Egito. É só Deus para fazer essas coisas. Mas será que José, se fosse pego lá quando ele foi traído pelos irmãos e já fosse colocado para ser governador do Egito, ele teria estrutura para governar todo o Egito? Para governar toda aquela fome, toda aquela fartura e a fome que viria sobre o Egito? Você entende que as lutas e as diversidades da nossa vida, que Deus permite acontecer, é para fazer com que a gente amadureça, porque Ele quer colocar a gente sobre um lugar alto. Ele quer nos usar através da nossa dor, através do nosso sofrimento. Ele quer gerar Cristo em nós. Ele quer que você passe para outra pessoa: eu passei por todas essas lutas, eu passei por todas essas dores, mas eu fui forjado. Deus trabalhou o meu caráter. Deus trabalhou tudo em mim. E eu quero dizer para você, Deus só irá te revelar em público quando você permitir que Ele trabalhe em você no secreto. E talvez você está assim: eu não quero estar na frente de nada. Mas não é disso que eu estou falando. Deus quer trabalhar a sua vida, te colocar em lugares para você falar de Deus, falar do que Deus está fazendo na sua vida, mas primeiro Ele vai trabalhar você no secreto. Eu falo por mim, eu nunca almejei esse lugar e eu fujo dele o tempo todo. Mas Deus me caça, porque eu fujo desse lugar. Mas para estar aqui hoje falando, levou 20 anos para Deus trabalhar, e Deus ainda está trabalhando muita coisa.
Nossa, e tem muita coisa para ser trabalhada em mim. Mas levou 20 anos para uma menina muda que não sabia falar, que achava que errava o português e erra o português com força. O medo de falar, a vergonha de falar. Mas Deus tinha um propósito na minha vida. E não foi vida fácil que eu levei. Já vai fazer o quê? Fez 24 anos longe da minha família. E as histórias vocês já conhecem muito bem como é que foi o processo de chegar até aqui. E eu e o meu esposo, nós ainda estamos no processo. Porque o processo nunca acaba. Ele nunca acaba. Em Jó 42, 2 vai falar assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E Isaías 49, 15 diz assim: acaso pode uma mãe esquecer do filho a qual amamenta? Eu, todavia, nunca me esqueci de você, jamais vou me esquecer de você. Deus conhece, Deus sabe quem você é. Em Daniel 2, 22 vai falar assim: ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em treva, porque com ele mora a luz. Deus conhece o tamanho das suas raízes. Deus conhece quem você é nele. Em segundo ponto, nós precisamos de um bom alicerce para nos desenvolvermos plenamente. Quem acha que o alicerce é importante? Quem acha que uma raiz de uma árvore é importante? Você olha lá para Dubai. Dubai, eu acho que é o exemplo, né? É uma cidade toda, um país todo construído em cima de areia. Você olha que tem um condomínio construído dentro de uma ilha, né, artificial. Mas vai olhar a profundidade do alicerce. Sabe como é que é, como nós construímos a nossa raiz? Está lá em Mateus 7, 24. Vai falar sobre os 2 fundamentos. Sabe, você que acha assim: eu escuto mensagem todos os dias. Eu faço devocional todos os dias. Eu leio a Bíblia todos os dias. Mas você coloca em prática aquilo que você ouve? Porque os 2 fundamentos vai começar assim. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, vieram a tempestade, mas a sua casa não foi abalada. Mas aquele que ouve e não pratica as minhas palavras é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Não adianta você ouvir, ler e você não colocar em prática o que você está ouvindo. Você está perdendo seu tempo. Você acha que você está firme, que você está forte, porque você leu a Bíblia? Bacana, bênção de Deus. Mas você colocou em prática aquilo que você leu? Você colocou em prática tudo aquilo que você ouviu das mensagens que estão sendo pregadas? As nossas raízes é construída quando eu ouço a palavra de Deus e eu coloco ela em prática na minha vida. Porque senão é só palavras jogadas ao vento. O alicerce é mais importante que a superfície. Mas aí a gente vai olhar para Esther. Esther construiu as suas raízes aos pés do seu tio Mardoqueu. Quem conhece a história de Esther? Aonde é que você está construindo o seu alicerce? A quem você está emprestando o seu ouvido para regar as suas raízes? Quem é que está mentoreando você? Quem é que você está emprestando o seu ouvido para poder regar o seu coração? Esther construiu as suas raízes aos pés do seu tio Mardoqueu, Esther 2. Quem você ouve, rega as suas raízes. Nós estamos em um tempo onde que a gente tem mensagens prontas o tempo todo, e são mensagens ótimas na internet. Aí a gente tem preguiça de ler a Bíblia. A Bíblia fala que nós temos que ser como os crentes de Bereia, que ouve,
Mas vem cá e olha se o que está sendo falado está escrito na palavra de Deus. Mas tem muita gente preguiçosa, porque gosta ali de mensagem rápida na internet. Não conhece quem está falando, não sabe da vida que está falando, se o pastor que está pregando, ele realmente é aquilo que ele está falando, porque a nossa palavra tem que estar alinhada com o nosso comportamento, e a gente aprende isso muito aqui. Você não conhece nem quem ele é dentro da casa dele. Você pega uma mensagem de 1 minutinho, de 30 segundos e recebe na sua vida, mas você esquece que aquela mensagem tem 1 hora de duração. Ela tem um contexto totalmente diferente daquilo que está sendo falado, mas você pega só aquilo que você gosta de ouvir. E aí você nem conhece quem está sendo falado, quem está falando. Quantos de nós, quantas mulheres e quantos homens estão ouvindo, estão sendo, o coração está sendo regado com influências de Instagram. Uma coisa que eu sempre observo, sabe o que é? É que tem pessoas que pegam essas influências de internet e elas ditam a sua vida, elas falam como é o seu comportamento, como é o seu temperamento. E você pega aquilo para você, você acredita naquilo. E muitas vezes é verdade, o temperamento, todo mundo tem um tipo de temperamento. Mas aí o que você faz? Você acredita mais que aquela pessoa tem razão do que o que a Bíblia fala sobre questão de domínio próprio. Eu ajo desse jeito por causa do meu temperamento. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu sou assim, eu lido dessa maneira, ou eu explodo dessa maneira, porque eu tenho um temperamento muito forte. Fulano falou isso, olha só, é o meu temperamento. Que temperamento é esse que Deus não transforma? Cadê os frutos do Espírito Santo, que é o domínio próprio? Sabe uma coisa? As tempestades, elas servem para revelar quem realmente nós somos. Se a gente está firme mesmo na rocha, ou se a gente é só mesmo aparência, é só uma árvore frondosa, linda, mas com a raiz bem superficial. Eu me lembro que eu fui fazer um projeto e fui muito confrontada. Eu achava que eu era tão mansa, mas tão mansinha, porque todo mundo falava. Eu me estranhei. E dali para lá eu falei assim, eu sou camuflada. Tem uma camuflagem aqui, porque eu não sou nada disso que aparento ser. Mas os confrontos, as lutas da nossa vida revela realmente quem nós somos de verdade. Revela quem nós somos de verdade. E aí que está. A quem nós emprestamos o nosso coração? O nosso ouvido rega as nossas raízes. E aí como é que surgem as raízes de amargura? Em Salmos 1, a partir do versículo 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Emprestamos o ouvido para quem não tem nada de Deus para nos acrescentar. Às vezes a gente está com problema e a gente vai ouvir pessoas que estão feridas, pessoas que estão amarguradas, pessoas que estão machucadas. E ao invés da gente sarar, a gente sai mais ferida ainda do que a gente já estava. Porque a gente não está tendo sabedoria e discernimento para emprestar o nosso ouvido, para ouvir as pessoas. Em Hebreus 12, 15 vai falar, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja uma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muito seja contaminado. Qual o tipo de mesa que você se assenta? Dita o tamanho das suas raízes, a profundidade que ela está. Qual é o tipo de pessoas que você ouve, que te aconselha? Vai falar se você está acrescentando as suas raízes ou se você está atrofiando elas. Pessoas que falam mal uns dos outros, pessoas que caluniam uns dos outros. Dentro da igreja tem muito disso.
não gosta do que o outro está fazendo, aí vai lá e conversa e fala mal, aí depois chega no outro e fala, mas nunca fala com a pessoa que não gosta. Isso revela muito o tamanho das raízes dessas pessoas. A mesa que a gente se assenta para emprestar o ouvido, para ouvir, revela muito de quem você é, como você é no secreto com Deus. Porque quanto mais de Deus nós temos, quanto mais de Deus nós servimos, quanto mais no secreto eu vivo e me relaciono com Deus, mais eu me afasto desse tipo de pessoa. Não é que eu tenho que virar a cara, não é que eu não tenho que conversar com elas, mas eu tenho ousadia para cortar bem assim no talo quando vier fofoca. Mas qual é o tipo de mesa que você está se assentando? Nós damos ouvido às pessoas feridas. Deixa eu falar para você em relação a essa questão da árvore e das suas raízes, que uma aparência frágil não significa falta de resistência. Você é julgado pelo seu comportamento ou pela sua aparência? Pelo seu comportamento, isso aí é uma questão de escolha. O meu comportamento sou eu que escolho ter, o comportamento que eu quero ter, certo? Mas a questão da aparência já não é escolha. Quando você olha para Davi não escolheu ser de gentil aspecto e sem aparência, sem porte de um soldado do exército. Mas foi muito julgado. Em 1 Samuel 17:42 vai falar assim: olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência, sem saber ele que Davi era matador de leões, de urso e de gigante. Talvez você aparentemente é uma árvore tão pequenininha, mas tem uma raiz tão profunda, é tão forte, é tão resiliente, mas ninguém dá nada por você. E tudo bem. Não tem importância não. É porque Deus não sonda a aparência, Deus não olha para a aparência. Deus olha para o coração. Porque Davi, ele tinha uma raiz bem profunda, ele conhecia o Deus que ele servia. Ele tinha relacionamento com Deus. E você vai ouvir a história toda de Davi. É o homem segundo o coração de Deus. Quando você olha para Davi, você vê isso. Sabe por quê? Uma aparência frágil não significa falta de nada, porque Deus conhece as nossas raízes. Você vai olhar, Jesus é a raiz de Davi. Fala tudo. E em terceiro lugar, nossas cicatrizes nos transformam e fala muito do que nós já passamos. Fala muito do que nós já passamos. Um fato marcante na vida de Ana, em 1 Samuel, do 1 ao capítulo 10, do versículo 10, é que Ana era uma mulher que tinha uma raiz muito profunda. Olha para você ver, Ana, ela era o tempo todo, Penina ficava ali no pé dela, falando, você não pode gerar, tacando na cara dela, você é estéril. Ana, em momento algum, confrontou Penina. Mas todas as vezes que subia para o monte para sacrificar, para oferecer, para adorar o Senhor, Ana estava presente lá, ainda que estéril. Ainda que Deus tenha permitido algo acontecer na sua vida que dói muito, não pare de adorar, não pare de aprofundar suas raízes nele. Quantas mulheres, quantos homens, quantas famílias ora tanto para que Deus dê algo que vocês buscam tanto, e Deus falou, Deus em momento algum abençoou a sua vida. Não deixe de orar, não deixe de adorar ao Senhor, porque Deus não realizou o seu desejo, porque Deus não atendeu o seu pedido. Ana construiu as suas raízes, adorando ao Senhor, independentemente do que ela passava dentro de casa. O comportamento diz muito sobre o tamanho das minhas raízes. Quando Ana sobe para o monte para poder adorar o Senhor,
Ana está lá orando e só os lábios começam a se mexer. Só mexendo os lábios, só havia movimentos nos lábios. O sacerdote tem ela por embriagada e fala assim: por que não aparta de ti esse vinho? Mas o comportamento de Ana revela o tamanho da raiz dela. Porque Ana, aquilo que eu falei de manhã, quando o seu vaso é quebrado, qual é o perfume que exala? Pensa, quando você é confrontado, que perfume sai de você? Quando você é julgado, igualzinho Ana foi julgada por embriagada, o perfume que ela exalou foi uma mansidão. Fala assim: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu sou só uma mulher atribulada de espírito. E eu me derramo aqui. Se ela tivesse confrontado ele, você não está enxergando que a minha dor, o meu sofrimento, você não está vendo a minha história? Você não sabe o que eu estou passando e você está me julgando? Ela simplesmente exala um perfume suave. Isso revela o tamanho da raiz que Ana tinha. Quando você é confrontado, revela o tamanho da sua raiz. O seu comportamento revela o tamanho da sua raiz. Não se derrame nas redes sociais. Não se derrame no ouvido de pessoas que não têm nada para acrescentar na sua vida. Faça como Ana, vai para os pés do Senhor. Vai para os pés do Senhor. A vida com Deus não é o que eu mostro, mas é o resultado de uma vida no secreto. É como eu falei lá no início, não é o que as pessoas veem. A vida com Deus é o que eu tenho lá no secreto com Ele. Em 1 Samuel, no versículo 19, Ana e Eucana se levantaram de madrugada e oraram, adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando dela o Senhor, deu um filho para ela. Sabe o que eu aprendo com Ana? Que todas as orações da Ana, todas as lutas que ela passou, todos os confrontos que ela teve, confronto não, toda aquela, esqueci a palavra aqui, que Penina estava ali importunando a vida dela. Ela em momento algum deixou de adorar ao Senhor. E por isso, Deus se lembrou dela. Deus viu que Ana construiu um altar de adoração, apesar das circunstâncias. Apesar do que ela estava passando, ela não deixou de adorar, ela não deixou de clamar ao Senhor, ela não deixou de reconhecer quem era o Deus da vida dela. Sabe uma coisa? Muitas das vezes a gente acha o seguinte, que nos processos da construção do nosso alicerce, das nossas raízes, às vezes a gente acha que a gente está sozinho e que a gente não está tendo a ajuda de ninguém. Você já se sentiu assim? Que ninguém te ajuda, que não tem uma alma viva para ver o meu sofrimento, ver a minha luta, a minha dificuldade para sair desse processo. Para bem e pensa comigo. Se a largata tivesse ajuda para sair do casulo, ela atrofiaria as asas dela. Não é verdade? Tem todo um processo para a largata ser uma borboleta. Na minha infância, eu não sabia o que era aqueles negocinho pontudo, né? Eu não sei se vocês na sua infância, não essa geração hoje, né? Mas aquela geração de brincar na terra e tudo, não sei se você já pegou aqueles negócios preto, pontudo assim, que é o casulo da largata, né? De uma largata, não sei qual, mas eu achava aquilo ali, parecia um monstro para mim. Eu ia lá e matava. Mal sabia que saía uma borboleta linda dali. Hoje eu sei, não faria nunca isso com um bichinho daquele. Mas, e quantas vezes também eu já tentei, quando eu sabia que era uma borboleta que ia sair ali, eu tentava abrir ela e a borboleta saía morta dali de dentro. Você não precisa de ninguém nos processos que só Deus
pode te ajudar. Você não precisa de pessoas, antecipar o processo. Deixa Deus, no tempo dele, abrir as suas asas. O processo é difícil, é longo, é demorado. Mas quando você vence esse processo, você bate asas e voa e você vira uma linda borboleta. Você vai para lugares que, se você estivesse rastejando, você seria uma pessoa limitada. Se a borboleta, se aquela lagarta não passasse o processo da metamorfose, ela seria uma pessoa, um bicho limitado, um inseto limitado. E é limitado, porque ela vai lentamente. Mas depois que ela passa todo aquele processo, ela é livre, ela voa, ela vai para onde ela quer. Mas é exatamente isso. As tempestades revelam quão profundo são as nossas raízes. Eu quero dar um exemplo, que um americano, isso está no livro Enraizados, é um autor americano, o livro é muito bom, todo mundo deveria ler esse livro. E aconselho também a ler o devocional Enraizado, da Viviane Machinella também, que é uma bênção, é crescimento para todo mundo, homem e mulher. Mas leiam esse livro Enraizados. Eu não vou falar o nome do autor, como eu já disse de manhã, que meu inglês é horrível, eu não sei pronunciar. Mas eu tirei esse exemplo, que ele cita esse exemplo de 2 vizinhos que compraram uma árvore, uma muda de uma árvore e plantaram no seu jardim da frente. Um vizinho plantou a sua árvore no jardim, ele fez uma cerquinha em volta e colocou uma plaquinha: não pise, cuidado, não pise. Todo dia ele regava aquela árvore. A árvore foi crescendo, bonita a árvore. Todo dia ele regava, ele podava algumas galhas, ele limpava, ele capinava em volta, ele arrumava a cerca, ele cuidava muito bem daquela árvore. Mas todo dia ele não deixava de regar. Já o outro vizinho tinha vários filhos pequenos. Aquela árvore que estava plantada no jardim, tadinha, sofria demais. As crianças passavam de bicicleta em cima, a árvorezinha tombava, mas depois ela voltava a ficar firme de novo. As crianças pegavam, cutucavam. Não sei se quando você era criança você já cutucou a casca da árvore. Eu já cansei de fazer isso também, de escrever o nome da gente lá. As crianças machucavam aquela árvore, o cachorro vinha, roía o tronco daquela árvore. Ele não regava ela porque esquecia dela. Mas aí as 2 árvores cresceram. A que foi bem cuidada cresceu muito rápido. Aquela que estava largada, esquecida, sofrida, ela cresceu também, virou uma árvore muito bonita. Mas tinha muitas cicatrizes. Porém, veio uma tempestade muito forte naquela cidade. Qual árvore que ficou em pé? A que foi muito bem cuidada, que foi podada, a que não sofreu nada. Ou aquela que foi tão judiada, esquecida, largada, não foi regada? Aquela que foi muito bem cuidada, que a aguinha todo dia chegava ali no pé dela. Ela caiu e as suas raízes foi toda exposta. Mas aquela árvore que estava toda cheia de cicatriz, com galho quebrado, ela resistiu àquela tempestade. E o que isso quer dizer para nós? A nossa vida vai nos machucar muito. Os processos, as lutas, é cada situação que acontece com a gente que a gente não espera e machuca e dói, fere. Às vezes a gente vai carregar essas marcas para o resto da nossa vida, nunca vamos esquecer. São feridas que nós vamos lembrar dela, que nós vamos olhar para elas e não para a gente olhar assim e talvez você até doa olhando, vai doer você olhar, dói, porque ficou uma marca, mas eu venci, eu superei. Passou muito tempo, mas eu superei essa cicatriz, essa dor. Mas a minha raiz ficou tão profunda em Deus, depois de todas essas lutas, depois de todas essas adversidades. Porque se eu não tivesse passado por nenhuma luta, talvez a tempestade que viesse eu já estaria derrubada há muito tempo.
Talvez com a sua vida seja dessa maneira. Você está sendo ferida ou ferido, machucado. As pessoas estão pisando em você. As pessoas mal cuidam de você. Mas eu quero dizer que se você estiver em Deus, as suas raízes nesse processo, nesse momento, vão crescer. E você vai lembrar de tudo isso e vai entender, foi só Deus tratando a minha vida, cuidando de mim e aprofundando as minhas raízes. Eu queria deixar uns conselhos finais e caminhando para o final. São nos lugares mais escondidos que Deus está trabalhando em mim e em você. Não é aonde eu quero que Deus trabalhe. É aonde Deus sabe que precisa ter trabalhado. Talvez o seu orgulho, você é muito orgulhoso. Tem muitas pessoas que é muito orgulhoso. Não reconhece que errou. E Deus precisa trabalhar seu orgulho. Quando erra, arruma uma desculpa pelo erro dele, pelo erro dela. Eu errei porque você sempre acusa. Você erra, mas você errou porque fulano não fez isso e não te ajudou e não fez isso ou fez aquilo. Deus precisa quebrar o nosso orgulho. É nesses lugares que Deus precisa estar trabalhando na nossa vida. Talvez seja a amargura da nossa alma. Talvez seja situações que a gente pensa assim, eu sou calma demais, eu sou muito mansa. Mas Deus precisa trabalhar o seu temperamento, quebrar a nossa cerviz. Deus precisa, às vezes, podar algumas coisas na nossa vida. Ele trabalha onde realmente é preciso. Não se preocupe em provar alguma coisa para alguém, porque Deus conhece quem você é no secreto. Deus sabe como é o seu relacionamento com Ele. As promessas que Deus estabeleceu para a nossa vida continuam no ritmo do céu. Não é no seu tempo, não tente adiantar os processos de Deus na sua vida. Porque 1000 anos para Deus é como um dia. E um dia para Deus é como 1000 anos. E em 1 Pedro 5:7 vai falar sobre isso, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós não precisamos ficar ansiosos. E dizer para você, falar sobre ansiedade, eu estou falando de mim mesma. Como vocês estão cansados de saber, a gente nunca, nós não somos melhores que ninguém que está aí sentado aí nos ouvindo. A gente é humano como qualquer um. A gente passa também por ansiedade e eu preciso tratar isso na minha vida. E como é difícil, mas sabe, Deus te conhece, porque você é um ser humano. Quando a Bíblia fala, não andeis ansiosos, presta bem atenção no texto. É para você não andar com ansiedade, mas em algum momento você vai estar ansioso ou ansiosa. Lançando ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Olha aonde você chegou. A Bíblia vai falar, Ele vai falar, olha as aves do céu, não semeiam e não plantam, não colhem, mas eu cuido de todas elas. Olha para as flores do campo, para os lírios do campo. Olha como são belos. Eu estou cuidando delas. Quem dirá de você que é minha filha, meu filho amado? Eu estou cuidando, eu estou vendo tudo que está acontecendo com você. Você não está sozinho. Lance a sua ansiedade aos pés do Senhor. Nós devemos fazer isso todos os dias. Ninguém aqui está livre de lutas e de adversidades. A gente tem enfrentado algumas situações de saúde na nossa família. E ao mesmo tempo vem aquele aperto no coração, porque a gente é ser humano. E eu me preocupo num tanto, mas num tanto. E ao mesmo tempo vem uma paz tão grande no meu coração, que Deus me faz lembrar de quem Ele realmente é. Que Ele não perdeu o controle de nada. Mas o diabo quer que eu e você fique pensando,
Meu Deus, o que vai ser, como vai ser, quando vai ser? Porque Deus não perdeu o controle da sua vida, nem o controle da vida da sua família. Ele ainda tem o governo de tudo nas suas mãos. E é isso que a gente tem que ter no nosso coração. Nós precisamos entender o processo da espera. Se o amadurecimento não acontecer dentro de nós, a bênção não será completamente aproveitada. Todo o processo é amadurecimento. Deixa eu te falar uma coisa. No início do nosso ministério, eu me lembro que o Wesley foi convidado para fazer parte de uma sucessão pastoral lá em Sete Lagoas, numa igreja enorme. Uma igreja muito linda, a igreja central, a primeira igreja batista de Sete Lagoas. Mas a gente só tinha 3 anos de ministério. O Wesley era um menininho ainda, magrinho, sem cabelo branco. Eu então parecia uma criança. E naquele tempo ele estudou tanto, ele pregou, lá para a igreja conhecer ele. Mas tinha outros pastores também. E a gente queria muito mudar para aquela cidade, perto da família também. Sete Lagoas é perto. Porém, ele não foi convidado para pastorear aquela igreja. E isso mexeu muito com a gente. A gente ficou questionando, Deus, por quê? Por que o Senhor não colocou a gente ali? É porque realmente a gente quer fazer as nossas escolhas e quer que Deus, é isso aqui que eu quero, Deus. Então abençoa e me dê. E me dá o que eu quero. E a gente ficou questionando por que não. Mas hoje eu entendo por que Deus não permitiu. A gente era imaturo. A gente estava começando no ministério. A gente não tinha estrutura para pastorear uma igreja daquele tamanho, daquele porte. E se a gente estivesse pastoreando aquela igreja, de repente a gente ia ficar muito pouco tempo lá. Porque a gente não tinha experiência. A gente estava começando. Hoje eu entendo que tudo que nós passamos ao decorrer da nossa vida, do nosso ministério, foi só Deus nos amadurecendo, trabalhando em algumas áreas da nossa vida que precisava ser trabalhado. E Deus continua no processo, trabalhando e trabalhando. Muitas das vezes você queria tanto uma coisa e Deus falou não. Calma. Deus só está construindo você. Deus só está te moldando. Tenha paciência. Tudo que você passou e está passando até agora é para você amadurecer e entender. Eu preciso aprofundar as minhas raízes em Deus. Eu preciso aprofundar as minhas raízes em Deus. Em Salmo 40, no versículo 1, diz assim: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor quando eu gritei por socorro. Os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa ouvir o seu clamor, a sua dor. Nem as mãos deles estão recolhidas para que não possa te ajudar e te levantar. Esperar não é para os fracos, mas sim para aqueles que estão criando raízes, para testemunhar um grande milagre. Os processos que nós estamos passando é só para a gente entender. Eu preciso colocar a minha vida, construir a minha vida no altar de Deus, na rocha que é Cristo. Eu preciso começar a ouvir a palavra e colocar ela em prática na minha vida. Eu preciso parar de ser crente que vem só aos domingos e acha que isso é suficiente na sua vida. Eu preciso encontrar Deus no secreto e me relacionar com Ele lá, porque Deus te vê o tempo todo. Deus sonda o nosso coração o tempo todo. Em Isaías 40:31 vai dizer assim: os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor não se cansam.
Porque a gente entende o processo e o tempo de Deus na nossa vida. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. Entenda isso de uma vez por toda. Porque senão a gente vai ficar atrofiando as nossas raízes. E Deus quer que você mergulhe nele. Você vai olhar para Ezequiel 47, eu acho que é Ezequiel 47. Tudo é um processo na nossa vida. Deus manda Ezequiel entrar um povo de 500 metros. Eu nem vou falar 500 ou 1, porque agora eu me perdi aqui. Mas o processo de você mergulhar na água não é de uma vez. Não pense que as suas raízes vão crescer de um ano para o outro. Leva tempo e leva ano. Olha para uma planta, 4, 5 anos crescendo as suas raízes. Que dirá nós? Uma planta é feita para crescer e pronto. Aquilo ali ela foi feita para ser plantada e crescer ali. Ela tem aquele processo ali. Mas nós temos o livre-arbítrio de escolher crescer ou ficar atrofiados. Nós temos a escolha de nos aprofundarmos em Deus, ler a palavra dele, se alimentar e colocar em prática, ou ficar sendo regado as nossas raízes na superfície, águas fáceis. Invista tempo nas suas raízes, invista tempo no secreto com Deus, porque quem ganha é só você. Quem ganha é só você. Você vai sair muito mais forte, você vai enfrentar as lutas da sua vida. E elas não vão derrubar você. Mas você precisa entender isso. Não se canse da espera, porque isso faz parte do processo de Deus para a sua vida. Leva tempo para a raiz se aprofundar. Leva tempo, não é de um dia para a noite. Leva tempo. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que está as suas raízes, o seu relacionamento com Deus. E se tem uma coisa que Deus sempre fala no meu coração, eu acho que eu sempre vou falar disso quando eu tiver a oportunidade de ministrar a palavra. É sobre estar no secreto com Deus. Não existe vida longe desse quarto secreto. É só a aparência de santidade. É só a aparência de crente. Porque qualquer ventinho derruba você. Nós, como cristãos, nós precisamos ter relacionamento com Deus. Nós precisamos de ter relacionamento com Deus. E eu quero convidar você nessa noite a ficar de pé e a cantar esse hino. Quando Ezequiel é convidado a entrar, chega um ponto que ele não consegue mais andar naquelas águas, porque Deus manda ele entrar, e águas que davam nos artelhos, depois águas que davam no joelho, águas que davam nos lombos, e depois Deus manda ele mergulhar, entrar mais. E aí eram águas que ele não se controlava mais. Eu não sei se vocês entendem isso, mas eu quero ser convidada por Deus a mergulhar nele todos os dias e não controlar mais as minhas ações, os meus sentimentos, as minhas emoções. Porque quando eu mergulho nesse rio que é Cristo, é Ele que domina a minha vida. Não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Que você possa mergulhar nesse rio, meu irmão, minha irmã, nessa noite. E que você possa aprofundar as suas raízes nele. Porque as lutas e as diversidades virão. Talvez elas já estão aí batendo na sua porta. Mas se a sua raiz estiver firme, estiver profunda, você não vai ser derrubada. Você não vai ser.